dos tipos mais comuns de alergia está relacionado a cosméticos. Reações como coceira, ardor ou ressecamento da pele podem ocorrer em mais de 10% da população adulta. Para conversar sobre o assunto, o Cidadania recebe agora o médico dermatologista Rubens Marcelo Leite, diretor-secretário da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia do Distrito Federal. Agradeço muito a presença do senhor aqui no Cidadania. Eu que agradeço. E eu começo perguntando quais são os cosméticos que podem causar essas alergias, doutor? É importante que se diga que cosméticos vem do termo cosmética, que significa embelezar. Então, todos aqueles produtos que podem ser utilizados na pele, nos cabelos, nas unhas, que têm um objetivo de embelezar, tornar aquelas regiões mais belas ao aspecto visual. E dentro dessas diversas substâncias, nós temos desde os sabonetes, shampoos, produtos capilares, cremes, substâncias labiais como batons, rímel, produtos oculares, esmaltes, perfumes. Então nós temos uma gama muito grande de substâncias que são bem diferentes entre si, mas que têm o mesmo objetivo, que é tornar mais bonita a aparência da pessoa. Então, o que faz com que elas tenham todas em comum o nome de cosméticos. E dentre todas essas substâncias, você tem efeitos positivos visuais, mas você pode também ter reações irritativas ou reações alérgicas. Quais são os sintomas que provocam essas alergias? A característica típica das reações que uma pessoa pode ter alérgicas a um cosmético são, após a aplicação dessas substâncias, o surgimento de vermelhidão, de ardência, de coceira em situações mais comuns. Porém, existem situações que são tão intensas em relação às reações que as pessoas têm, que podem se formar até bolhas, inchaços, formação de crostas, de cascas, e que muitas vezes até complicam com infecções que aparecem secundariamente na forma de cascas purulentas, ou seja, vai muito além de um desconforto, podendo se tornar um quadro realmente bastante intenso e com a sua gravidade relacionada ao fato. Agora, essas alergias, elas têm se tornado cada vez mais comuns, não é, doutor? Porque tem muitos produtos novos chegando ao mercado, cada dia tem mais novidades, né? E principalmente as mulheres, né, estão sempre testando produtos novos e tem essas surpresas aí com essas alergias. Como é que isso pode ser evitado, né? Existe algum teste que pode ser feito antes? Como evitar? Perfeito, a sua colocação é perfeita. O que a gente observa, na realidade, é uma evolução em progressão geométrica na quantidade de produtos cosméticos que a gente tem disponíveis no mercado. Isso é muito fácil observar para qualquer cidadão consumidor pela quantidade de marcas de cosméticos que a gente nota aumentando de ano a ano. Na realidade, a gente sabe que, mesmo que haja uma preocupação muito grande das empresas de que esses produtos cosméticos sejam de utilização de toda a população e dessa forma que não haja uma quantidade de reações alérgicas ou irritativas a esses produtos, essas reações existem. Existem pessoas que já sabem naturalmente que têm a pele mais sensível. Em geral, são pessoas que, quando aplicam qualquer substância no rosto, ou em situações de clima mais seco, ou situações de frio, ou quando utilizam sabonetes, notam que essa pele sofre um pouco mais com ressecamento, com vermelhidão. Essas pessoas em si já fazem parte de um grupo que deve ter um pouco mais de atenção para a utilização desses produtos. Um segundo grupo extremamente importante são as pessoas que têm história de alergia pessoal ou alergia familiar. Essas pessoas nós chamamos de atópicos. Os atópicos são aqueles indivíduos que têm asma, rinite alérgica ou que tenham quadros de dermatites, que são processos de vermelhidão cutânea com repetição. Então, esses indivíduos, de certa forma, eles já sabem que não podem usar qualquer produto sem um cuidado especial. Daí, o que eu aconselho é que todas as pessoas, quando vão utilizar um cosmético novo, façam uma área teste antes de aplicar o produto. Como seria uma área teste? Simples. Você pode, a partir do momento que você adquirir um produto cosmético, utilizar
esse produto nos primeiros 3, 4 dias numa região que você vai escolher. Vamos supor que você está falando que eu estou falando de um creme facial. Então, para eu saber se eu tolero esse creme, se não há nenhuma reação, eu posso escolher uma área específica do rosto, ou uma área atrás da orelha, ou uma área no punho, que são áreas muito delicadas de pele, e nos primeiros dias utilizar o produto somente nessas regiões. Se depois de 3, 4 dias eu não observo nenhuma vermelhidão, nenhuma reação, eu passo a aplicar esse produto de uma forma mais geral. Não é um teste 100% eficiente, mas é uma forma, na realidade, de você saber se você adquire ou se você pode ter uma tolerância a esse produto. Agora, existe sim, respondendo a sua pergunta, um teste que pode ajudar em relação a isso. Existem situações de pessoas que são sensíveis a produtos e sabem dessa sensibilidade e que não têm a certeza de quais produtos elas podem usar sem o surgimento de reações como vermelhidão, alérgicas ou irritativas. Para essas pessoas, existe um teste chamado teste alérgico de contato. O teste alérgico de contato, normalmente, ele é realizado por clínicas ou pessoas que trabalham na área de alergia e também algumas pessoas na área de dermatologia. Esse teste é um teste em que são investigadas reações alérgicas àquelas substâncias mais comuns que nós utilizamos no dia a dia nos mais diversos cosméticos. Ele é um exame indolor, ele é feito da seguinte forma. Existem, na verdade, adesivos preparados próprios em que são colocados nesses adesivos diversas substâncias isoladas que são depois coladas na parte posterior do tórax, ou seja, na parte das costas do indivíduo. Esse indivíduo vai ficar com esses adesivos colados, em geral são 3 a 4 adesivos e não são muito grandes, não é um teste muito incômodo, e esse adesivo permanecerá lá durante um período de 3 a 4 dias. Depois desse período, a pessoa vai retornar para ser avaliada, esse adesivo é retirado, e lembrando, como esses adesivos têm várias substânciazinhas, em torno de 30 a 40 substâncias são utilizadas nesses testes, nesses adesivos, você retirando o adesivo, você sabe se surgiu naquele local referente a cada uma das substâncias que foi colocada, uma reação alérgica. Então eu, por exemplo, eu numero essas substâncias e eu tenho, por exemplo, a substância número 25, que é uma substância utilizada nos esmaltes de unha. Se a pessoa, depois de 48, 72 ou 96 horas, faz a leitura e aquele local onde foi colado o adesivo com aquela substância apareceu uma área vermelha, inchada, com características de coceira, demonstra que ela tem sensibilidade àquele produto. No caso específico eu citei o esmalte, mas isso só pode ser testado para todas as substâncias praticamente que a gente tem contato no dia a dia, inclusive não cosméticas, na realidade. E esses testes são feitos no consultório do dermatologista? São testes ambulatoriais feitos em consultórios de alergistas e de dermatologistas. É um teste muito interessante, porque ele permite, na realidade, que você tenha o nome da substância química que gera aquela reação em você e que você procure na rotulagem, na verdade, dos produtos, e quando não existe a rotulagem no saque de telefone de informação da empresa, se você está usando um produto sem aquela substância que sabidamente você tem reação. Então, o teste alérgico de contato, ele se presta junto com a experimentação da utilização do produto como formas de você evitar que a pessoa possa ter reações indesejáveis, na realidade, na utilização dos mais diversos cosméticos. E aquelas alergias que vêm depois de um certo tempo? Eu mesmo já tive alergia, assim, não imediatamente após usar um produto, mas assim, depois de meses usando o mesmo creme, aí sim apareceu uma alergia, que foi até difícil identificar que era por causa do creme, que há muito tempo, né, já era usado. Como saber, né, que foi por causa do determinado produto que se tem aquela alergia? Isso é uma colocação muito interessante sua. Na realidade, o mecanismo da formação da alergia a um produto, ele pode ser dividido em 2. Nós diríamos que um produto ele pode causar uma reação de vermelhidão na pele, ou nas unhas, ou perto das unhas, ou seja, na área que você está aplicando o cosmético, de uma forma irritativa ou de uma forma alérgica. Eu vou explicar. Um produto, ele causa irritação
quando você tem uma pele naturalmente sensível, por exemplo, naquelas pessoas alérgicas, e que aplicam uma substância naquela pele que ela tem uma característica que é inerentemente irritante. Por exemplo, se você aplica uma substância cosmética que tem nela algum ácido, por exemplo, a gente sabe que esse ácido, por mais delicado que ele seja, e ele obrigatoriamente é delicado, porque se tivesse um percentual alto não seria um cosmético, seria uma medicação, mesmo naquele percentual pequeno, se a pele é sensível e se a substância tem uma capacidade natural de irritar, eu aplicando aquela substância, depois de alguns dias de aplicação, a minha pele pode começar a ficar vermelha, incomodando. Nesses casos, eu tenho o que a gente chama, na verdade, dentro das alergias dermatológicas, de uma dermatite irritativa, que depende da sensibilidade, mas depende da capacidade de irritação do produto que você utilizou. Para você entender melhor, fugindo um pouco do ramo dos cosméticos, uma pessoa em uma cozinha que use um detergente todos os dias, ela com o tempo pode ficar com as mãos irritadas. Não é porque houve uma alergia ao detergente. O detergente por si só ele é irritante. O mesmo pode acontecer com alguns produtos cosméticos. E aí vem o outro lado da moeda, que é a chamada alergia ao cosmético. Explico. Existem produtos que são aplicados na pele ou em outras áreas que são cosméticos, mas que não tem nenhuma substância que seja irritante na sua fórmula. Essa substância, ao ser aplicada na pele, existem alguns indivíduos que a gente não entende exatamente o porquê, eles começam a produzir no seu sistema de defesa substâncias que reconhecem aquele cosmético e as partículas daquele cosmético como se fossem um agressor. A gente chama esse período de reconhecimento do sistema de defesa, daquela possibilidade de agressão do cosmético usado, de período de sensibilização. Então o indivíduo pode usar um produto e ser sensibilizado. E depois de algum tempo, ele volta a utilizar aquele produto e o nosso sistema de defesa reconhece naquele creme ou produto que foi utilizado um agressor, apesar dele não ter uma característica inerente irritante, e produz imediatamente uma reação. Então existem substâncias que geram reações mais rápidas, por serem mais agressivas, por serem mais irritantes na sua inerência. Normalmente são as reações que aparecem mais rapidamente. Há exceções. Há situações em que a alergia, que é essa, que há uma sensibilização prévia, ela pode aparecer mais precocemente também. Mas, em geral, o que a gente observa, quando a pessoa utiliza uma substância e tem uma reação lá na frente, alguns dias depois, é que houve um mecanismo de crescente sensibilidade daquela pele até haver aquela explosão de reação de vermelhidão e de desconforto. Ou, por outro lado, a pele daquela pessoa estava muito sensível por algum fator ou outro, por exemplo, muito comum no nosso meio, excesso de banhos quentes, sol, que vão desidratando a pele, e isso por si só faz com que a pele perca a sua capacidade de defesa e os produtos vão de uma forma crescente causando uma irritação. Essa diferenciação de um mecanismo irritante e de um mecanismo alérgico, ela é feita pela avaliação do alergista ou do dermatologista, e esses testes alérgicos eles são capazes de fazer essa diferenciação para que o tratamento adequado seja realizado e para que a pessoa não repita a utilização daquela substância que possa eventualmente estar causando aquele problema. É recomendado a alternância de produtos, por exemplo, shampoo, você mudar o shampoo a cada 3 meses, você usar uma marca de uma maquiagem, também você mudar a cada 6 meses, você mudar aquela marca, usar outra e ir assim fazendo essas mudanças. Isso é recomendável para evitar a alergia? É uma pergunta interessante a sua. Se a gente for raciocinar que aquela substância, você tolera bem aquela substância e você já vem utilizando ela há algum tempo e você não observa o aparecimento de vermelhidão, de irritação, eu não tenho por que advogar a troca dessa substância. Entendeu? Agora, por outro lado, se essa substância ela tem na sua formulação um produto como um ácido, que são
Irritantes por característica, e você nota na utilização sequencial desse cosmético, nas vezes da sua vida em que você fez a utilização, houve uma certa irritação em alguns momentos, aí sim, esse produto talvez seja interessante que seja intercalado com outros produtos ou que sejam esses efeitos irritativos diminuídos com a utilização de hidratantes e protetores solares. Então, o uso do cosmético, como é um processo, na realidade, a médio e longo prazo, ele te possibilita essa análise. Até porque essa análise também, no sentido do seu ambiente, ela muda. Tem épocas que são mais úmidas, épocas que são mais secas, que sua pele está mais ou menos sensível. De qualquer forma, fica o alerta. Você está acostumado a usar um produto, você tolera bem, ele te dá um efeito cosmético positivo, mantenha o produto. A partir do momento que você nota que tem algo errado, houve uma certa mudança no aspecto visual daquele produto produzindo alguma irritação, sim, numa situação dessa você pode questionar se vale a pena a manutenção desse cosmético ou se vale a pena eventualmente se fazer uma troca desse produto. E como prevenir, doutor? Ao comprar esses produtos, dá preferência para os antialérgicos ou olhar o rótulo é muito difícil porque as formulações são complicadas, então como prevenir? O primeiro aspecto preventivo, na realidade, é você conhecer a sua própria pele ou unhas ou cabelo, se a gente estivesse falando especificamente sobre cosméticos com esse objetivo. O que acontece? Se você conhece sua pele, você sabe se você tem uma pele mais sensível ou não. Dificilmente a pessoa não sabe disso. Então, se você sabe que sua pele irrita com facilidade, não tolera, por exemplo, a utilização de determinados sabonetes ou shampoos que são produtos cosméticos de uso diário, então se você se encaixa dentro desse grupo, necessariamente você deve sim procurar produtos cosméticos que sejam menos irritantes. Nas formulações desses produtos, na própria rotulagem, a gente observa sempre que está escrito que são para peles sensíveis, que são para peles irritadiças, e esses produtos devem ser aqueles de preferência para essas pessoas que têm a pele sensível. Por outro lado, se você não se encaixa nesse grupo de ter uma pele sensível, você pode sim, evidentemente, utilizar cosméticos que não sejam indicados especificamente para esse grupo. Sempre lembrando, se você tem a dúvida, faça um teste. Utilize durante alguns dias, não numa área extensa, mas numa área localizada, para que você possa ter essa certeza. Evidentemente, aqueles subgrupos de pessoas que sabidamente têm alergia a uma substância especificamente, existem várias, na realidade, que a gente pode citar no histórico. Por exemplo, há pouco tempo existia uma substância chamada PABA, que era uma substância química de alguns produtos, principalmente protetores solares, formaldeído, que é uma outra substância utilizada em muitos cremes. Se você sabidamente está naqueles grupos de exceção que sabem que tem reação a esses produtos, na realidade, você deve, claro, procurar utilizar produtos que não tenham essa substância. Mas não simplesmente deixar de utilizá-las porque ouve dizer que elas podem ser alergênicas. Eu acredito que você pode encaixar o seu perfil do que vai utilizar dentro da sua característica de pele para evitar exageros no sentido de você utilizar produtos que às vezes não são indicados ou não são necessários para a sua pele. Agora, a alergia tem cura, doutor? Ou uma vez você teve alergia a um determinado produto, você tem que deixar de usar esse cosmético? O grande problema dos processos alérgicos a cosméticos é que a sensibilização, ou seja, a capacidade que você tem de reagir àquele produto, ela pode ser crescente com o tempo. E não há nenhum fator que possa advogar o contrário. Então, se você tem sensibilidade a um produto que você testou, que deixou sua pele vermelha, irritadiça, coçando, ardendo, o que se indica nessas situações é que você não insista. Não tente a continuidade da utilização desse produto. A gente observa muitas vezes que essa tentativa de continuidade, mesmo que você deixe de usar um tempo e vá usar muitos meses, semanas depois, ela tende a gerar uma reação até um pouco mais forte, irritativa ou alérgica do que anteriormente. Há essa possibilidade. Agora, por outro lado, existem sim
pessoas que têm sensibilidades a determinados produtos, ou seja, alergia a determinados produtos, que fazem parte da confecção de cosméticos, que depois de alguns anos podem perder essa sensibilidade. Mas para que você possa utilizar um produto desse com uma tranquilidade, garantia de segurança, a avaliação alergodermatológica a partir desses testes alérgicos, ela ajuda bastante no intuito de você ter um caminho para saber se você pode utilizar ou se deve tentar utilizar substâncias que tenham esses subprodutos que podem gerar reação, no seu caso, novamente, na realidade. E qual é a responsabilidade da indústria nesses casos de alergias? Um aspecto importante é a regulação. É importante dizer que nós temos um órgão que é a Anvisa, que tem no Brasil, da mesma forma que outros países têm seus órgãos regulatórios, que tem uma divisão de cosméticos. Dentro dessa divisão de cosméticos, na realidade, existe um rigor, na realidade, na avaliação de quais seriam aqueles produtos que precisam ser avaliados no intuito de serem utilizados pela população de uma forma aberta. É um trabalho interessante, um trabalho importante, e a partir do fato de que você tenha um produto avalizado pelo selo da Anvisa, você tem uma chance muito grande de ter a utilização de um produto sem maiores riscos ou consequências. Entenda, muito grande, não total, porque existem as sensibilidades individuais, né? Então, o que acontece? Esse é o primeiro fato. Dentro da rotulagem, saber se o produto ele é avalizado pela Anvisa, ele é registrado para que você possa usar. Nós vivemos num país que se fabricam muitos cosméticos de forma quase domiciliar, na realidade. E isso constitui um risco muito importante, um risco de reações alérgicas, inclusive de queimaduras, e todo mundo conhece uma história, na realidade, trágica em relação à utilização desses produtos sem um controle, na realidade, na produção e na utilização. Ou seja, cosmético é coisa séria. Cosmético não é um produto que você pode sair utilizando simplesmente pelo fato de achar que ele não vai dar uma reação por não ser uma medicação. Uma coisa não funciona dessa forma. É preciso ter cuidado. Doutor, tem algum site onde as pessoas possam buscar mais informações sobre o assunto? Sem dúvida. Eu indicaria o site da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que é asbai.org.br, e de forma acessória eu também indicaria o site da Anvisa, que tem no seu segmento relativo a cosméticos, muitas informações interessantes, valiosas e avalizadas sobre o tema. Tá ótimo, doutor Rubens. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço também a você que nos assiste. Sua opinião é muito importante para a gente. O que você achou desse programa? E qual outro tema você gostaria que a gente discutisse? Ligue 0800 61 2211 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 61 99966 1616 e diga que é para o Cidadania da TV Senado. Esse programa está disponível na internet no endereço senado.leg.br/TV, onde você também pode assistir a muitos outros. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.